AgroTeams 2022. Integrar, intensificar e preservar. Olá, meu nome é Raidileno Matheus Tavares, sou médico veterinário e atualmente sou responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros. Hoje a gente vai estar falando sobre essa doença de grande importância que é a raiva. A gente vai estar iniciando a apresentação mostrando as estratégias do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros para o controle dessa doença de grande importância. Para iniciar, vamos falar um pouco do que é a Agência de Defesa Agropecuária. A Agência de Defesa Agropecuária tem como principal missão promover a defesa agropecuária, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e melhoria da qualidade de vida da sociedade tocantinense. A gente tem como visão ser reconhecida como uma instituição de excelência em defesa agropecuária. Em relação ao Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, ele está inserido na Gerência de Sanidade Animal. Ele hoje é composto por um coordenador central, que é o responsável técnico, que atualmente respondo por essa pasta. No Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, existem 4 equipes de captura de morcegos hematófagos, no qual cada equipe é composta por um médico veterinário, inspetor de defesa agropecuária, e 2 técnicos em agropecuária, fiscal de defesa agropecuária, no qual são devidamente treinados e equipados para realizar esse trabalho de grande importância para o controle da raiva dos herbívoros no estado do Tocantins. Aqui é mostrando um pouco como que é a região, como que é dividido a parte administrativa e técnica da Agência de Defesa Agropecuária em regionais. Hoje, atualmente, existem 11 delegacias regionais da DAPEC, desde o extremo norte, como, por exemplo, lá no Bico Papagaio, onde é a regional de Araguatins, até as demais regiões, Sudeste, Taguatinga, Sul, Gurupi, e por aí vai. Em relação ao Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, tem como estratégia de ação, como eu falei anteriormente, o controle dessa doença que causa os impactos econômicos e impactos em saúde pública, né? Então, assim, é uma doença de extrema importância, porque os impactos negativos são muito grandes. Então, o Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, junto ao Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, desenvolve ações em conjunto com o conceito de saúde única. O que seria esse conceito de saúde única? Por se tratar de uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida do homem para o animal, a saúde única, ela tem que ter essa interligação entre a Secretaria de Estado de Saúde até a sua capilaridade com a Secretaria Municipal de Saúde para realizar essas ações. Então, quando existe uma suspeita de raiva e esta é confirmada, já existiu aquela suspeita, a Secretaria de Saúde ela é acionada diretamente para que seja realizado o acompanhamento daquelas pessoas que teve contato com aquele animal suspeito ou positivo para a raiva. A realização de vigilâncias ativas em áreas de maior risco, essas áreas de maior risco é onde tem a probabilidade maior de ocorrer a raiva nos herbívoros. Essas regiões, elas estão situadas principalmente com um mapa de calor, que é um mapa específico, produzido semestralmente, no qual o produtor relata a presença de sugadores de morcegos, em seus animais, como também em locais onde tem maior quantidade de abrigos de morcegos hematófagos. Investigação epidemiológica e laboratorial de todos os casos suspeitos de raiva nos herbívoros domésticos e em morcegos. Então, assim, toda suspeita de raiva é realizada uma investigação epidemiológica. Posteriormente, pode ser realizado coletas de amostra para mandar para o laboratório, no qual realizar exames para confirmar ou descartar qualquer suspeita de síndrome neurológica, especificamente a raiva. O diagnóstico laboratorial é acessível a todos os casos suspeitos. Existe também uma coisa bastante
interessante de importância, que é a imunização dos herbívoros domésticos, né? Essa é uma das estratégias do programa, o incentivo à vacinação, no qual a gente consegue imunizar esses animais para que esses animais não adquiram a raiva. É uma das estratégias de suma importância, a vacinação estratégia dos herbívoros domésticos no estado do Tocantins. Cadastramento e monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos, no qual todos os locais onde a gente é notificado possíveis abrigos, que a gente vai estar falando posteriormente mais específico desses abrigos, é realizado esse cadastramento e monitoramento constante desses abrigos para realizar o controle populacional dos morcegos hematófagos, no caso específico da espécie Desmodus rotundus. Vai ser mais especificado mais adiante. Também tem muita importância a educação sanitária. A educação sanitária é levar informações a todo cidadão para mostrar como as estratégias de prevenção e controle dessa doença e essa educação sanitária é de extrema importância porque dá um feedback positivo para a agência estar atuando mais eficientemente. Então, essa educação sanitária é levada a todos os cidadãos, produtores, através de palestra, através de divulgação da doença, informações sobre a ocorrência de focos e exposição nas mídias do trabalho e da divulgação da relação das áreas de maior risco. Então, é de extrema importância que tenha essa educação sanitária. Qual o objetivo do programa? Temos como principal objetivo o controle da doença. Esse controle ele é baseado em diminuir a prevalência da ocorrência da raiva nos animais domésticos, diminuindo assim os riscos para a sanidade dos animais e saúde pública, bem como os prejuízos econômicos decorrentes dessa enfermidade. Então, diminuindo a prevalência dessa doença, a gente minimiza o impacto econômico, porque a raiva, uma vez manifestados os sintomas, ela é letal, fatal, ou seja, o animal vai para óbito, diminuir essas perdas econômicas, como esse exemplo, e também evitar que essa doença ela possa ser transmitida ao homem, diminuindo assim os impactos na saúde pública. A raiva dos herbívoros tem como histórico o primeiro diagnóstico. Até então, a raiva dos herbívoros se acreditava que apenas o cão poderia transmitir a raiva. Em 1911, teve a primeira suspeita de relato no qual os quirópteros, os morcegos, que são esses mamíferos, o único mamífero voador, poderia estar transmitindo essa doença. Então, em 1916, esses dois pesquisadores, Haupt e Regis, eles isolaram o vírus da raiva em morcegos hematófagos, ou seja, aqueles morcegos que se alimentam de sangue. Então, foi confirmada que aquela transmissão daqueles animais que que morreram devido a síndromes neurológicas, foi confirmado que esse vírus ele era transmitido também pelos morcegos hematófagos, que tem um hábito de se alimentar de sangue. Então, em 1966, o Ministério da Agricultura institui o Plano de Combate da Raiva dos Herbívoros. Esse programa teve uma grande importância, no qual a gente começou a ter políticas públicas para o controle dessa doença. Em 2002 foi lançada a Instrução Normativa 5, que até hoje ela está em vigência, que é a Instrução Normativa 5, número 1, de março de 2002. E, recentemente, foi publicada a Instrução Normativa número 41, no qual, e agora em 2020, no qual ela vem complementar a Instrução Normativa 5. Falando especificamente da raiva, a raiva é considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde pública, não só por sua evolução drástica e letal, ou seja, ela manifestou os sintomas, o animal ele vai a óbito, como também pelo seu elevado custo social e econômico que essa doença causa. Ela é uma doença aguda do sistema nervoso central, no qual causa uma encefalomielite fatal, causada por um lissavírus. Uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida do animal para o homem, e ela tem como principal transmissor, na zona rural, os morcegos hematófagos, aqueles morcegos que se alimentam exclusivamente de sangue. Existem no Brasil hoje 181 espécies de morcegos catalogadas, sendo que existem 3 morcegos hematófagos, ou seja, que se alimentam exclusivamente de sangue,
que a gente vai estar falando deles, né, que é o Desmodus rotundus, Diffler caudata e o Diaemus young. Então, assim, esses morcegos têm uma grande importância na transmissão da raiva na zona rural. Então, aqui está um pouco do ciclo de transmissão, o ciclo aéreo, né, no qual o morcego pode transmitir tanto diretamente fazendo a espoliação, né, a sugadura de sangue em humanos, como também através dos animais domésticos, né, que seria principalmente equídeos, bovídeos, entre outros. Então, esse ciclo que o morcego consegue manter a doença na zona rural é através disso. Ele sempre vai buscar uma fonte de alimentação que seja dócil. Então, assim, os principais alvos são equídeos, bovídeos, no qual ele consegue se alimentar de sangue. Posteriormente, existe essa circulação viral na zona rural. Mas ele pode também, dependendo, se não tiver fonte de alimentação mais acessível, ele pode estar realizando o ataque em humanos também. O período de incubação, que é aquele período no qual o agente etiológico, no caso o vírus da raiva, entra em contato com o ser humano e posteriormente começa a manifestar os sintomas, no caso de humanos é 20 a 60 dias, no caso, quando ocorre em cães, é de 3 a 8 semanas, bovino de 60 a 75 dias e equídeo 179 a 190 dias. Os principais sinais clínicos, existe a parte paralítica e furiosa da raiva. No caso específico da raiva dos herbívoros, ela praticamente ocorre de forma paralítica, né? Quando o animal, no qual o agente etiológico começa a apresentar a sintomatologia no animal, depois daquele primeiro contato, depois daquele período de incubação, o animal se afasta dos demais do rebanho, ele começa a apresentar anorexia, ou seja, falta de apetite, né? Ele apresenta posteriormente uma apatia, ele apresenta uma cialorreia, né, que é aquela salivação abundante, dificuldade de deglutir. Essa dificuldade de deglutir, infelizmente, ela é muito confundida como o animal tivesse gasgado com um objeto, obstrução por um objeto estranho, no qual as pessoas, sem a devida informação, entram em contato, numa tentativa frustrada de tirar aquele objeto do aparelho digestivo do animal, né? Então, assim, é importante que qualquer animal, eu vou estar falando posteriormente mais detalhado, mas qualquer animal que apresentar qualquer sintomatologia, não entrar em contato, isolar ele e notificar de imediato a Agência de Defesa Agropecuária para que as medidas de defesa sanitária sejam devidamente executadas. O animal posteriormente apresenta tremores musculares, andar cambaleante, vai ocorrer a paralisia dos membros posteriores. Então, o animal ele cai em decúbito, decúbito lateral. Então, em decúbito lateral, o animal não consegue mais se levantar, ele começa aqueles movimentos de pedalagem, a tentativa frustrada de tentar se levantar. Posteriormente, vai ocorrer uma dificuldade respiratória com a difusão do vírus, a disseminação do vírus pelo organismo do animal, e o animal vai apresentar o pistótomo, ele vai estar virado a cabeça para trás, Então, assim, porque ele ataca também uma estrutura do cérebro que é chamada cerebelo, que ela tem essa importância no equilíbrio, do animal. Posteriormente, vai ocorrer uma parada cardiorrespiratória, o animal vai ter asfixia e ocorre a morte do animal. Geralmente, esse período ele ocorre da apresentação dessa sintomatologia até o óbito do animal, ocorre em 3 a 6 dias. Aqui apresentando a figura do animal que ele estava apresentando a raiva, é um animal que já estava apresentando uma paralisia dos membros posteriores. É um animal que, no caso, esse bovino é um animal jovem, uma fêmea de 12 meses, no qual ele apresenta o pistótomo, ou seja, esse pescoço inclinado para trás. É um dos sinais característicos também da raiva, e esse animal foi positivo. Outro animal positivo, um bovino, também fêmea, de 20 meses, apresentando cialorreia, que é aquela salivação abundante, opistótono e movimentos de pedalagem. Então, foi feita uma coleta desse animal e deu positivo.
O animal com o movimento de pedalar, com a tentativa frustrada, ele tem aqui a presença no chão, no solo da tentativa dele, um solo já afetado pela movimentação, já bem mexido a terra, aliás, e o animal não consegue se levantar mais, porque isso é praticamente terminal, quando ele está nessa fase. O animal que apresenta também obstótomo. Aqui um animal suspeito, também de raiva, um equídeo, esse animal já apresentava movimento de pedalagens, mas era um animal que era suspeito, era semineurológica, foi coletado também o encéfalo desse animal, mas ele foi negativo, Então, assim, qualquer animal independente se seja equídeo, bovinos, suídeos, caprinos e ovinos, notificar de imediato a ADAPEC para que a gente faça esse atendimento. Outro animal aqui, apresentando o movimento de pedalagem, um animal jovem. Então, assim, o diagnóstico ele é clínico, a avaliação pelo médico veterinário daquela sintomatologia, daquela síndrome neurológica, mas ele é só confirmado laboratorialmente, Posteriormente, daquele animal teve condições de fazer uma coleta do encéfalo dele, é enviada aquela amostra para o laboratório, onde vai ter 2 testes, o teste de imunofluorescência direta e o teste de inoculação em camundongo. Então, o teste de imunofluorescência direta vai ser realizado, mesmo sendo negativo, ele vai ser realizado uma segunda prova, que é o teste de inoculação em camundongo, conhecido como uma prova biológica. Então, esses 2 testes, se deu positivo, o animal, ele é confirmado, um caso positivo para a raiva, onde aquela unidade epidemiológica, ou seja, aquela propriedade, ela vai ser considerada um foco de raiva, ou seja, confirmou-se a circulação viral naquela propriedade. Então, aqui está apresentando aqui uma coleta no animal, que é essa parte do sistema nervoso, central encéfalo, que é coletado. Feita essa coleta, ela é enviada para o laboratório, aqui mostra as partes no qual a gente é enviado. E aqui, posteriormente, tem um laudo com resultado positivo, tanto na prova, no teste de imunofluorescência direta, como no teste de inoculação em camundongo, que é a prova biológica. Então, tratamento, não há tratamento, infelizmente não há tratamento, e a doença é invariavelmente fatal, uma vez iniciados os sinais clínicos. Somente para ser humano, as vacinas antirrábica são indicadas para o tratamento pós-exposição. Então, assim, por isso que essa importância. Teve um animal suspeito, notificar de imediato a ADAPEC, no qual a ADAPEC vai tomar todas as providências, vai notificar já a Secretaria de Estado de Saúde para estar fazendo acompanhamento nas pessoas que tiveram contato com possível animal suspeito. Profilaxia consiste principalmente na imunização dos animais susceptíveis. É importante, gente, vacinar aqueles animais, os primos vacinados a partir de 3 meses, posteriormente repetir com 30 dias essa imunização e depois uma vez ao ano. É de extrema importância realizar esse protocolo de profilaxia corretamente para que tenha uma imunização adequada. Controle populacional de desmodos rotundos, como outras ações profiláticas da raiva, que é a vigilância ativa, por exemplo, isso é de fundamental importância que a gente consiga controlar a raiva no estado. Então, aqui, demonstrando o número de casos de raiva de herbívoros, no período de 2015 a 2021, a gente tem conseguido realizar um controle bem efetivo dessa doença, no qual a gente nota que em 2015 a gente tinha 58 casos, e no ano passado a gente fechou com 24 casos positivos, Esse caso, 2020 foi um ano que a gente foi impactado pela pandemia, então, devido a todos aqueles impactos, alguma paralisação de alguns trabalhos, a gente conseguiu ter esse número aqui, que ele de 7 casos, mas é um número que a gente não pode estar fazendo avaliação adequada devido a um período de pandemia que a gente estava atravessando. Então, assim, existe a legislação do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros, tem um manual de controle da raiva dos herbívoros de 2009, quem tiver curiosidade para estar pegando mais informações, está aí todas as legislações relacionadas ao Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. A Gestão Normativa 5, falar alguns artigos dela, ela aprova todas as normas técnicas para o controle da raiva dos herbívoros, como eu falei anteriormente, e é de competência do proprietário avisar o médico veterinário oficial com qualquer caso suspeito, como falei, presença de animais que é sugado por morcegos hematófagos e a existência de abrigo de tal espécies. Notificar de imediato a ADAPEC para tomar as providências. É de competência do veterinário oficial tomar as providências necessárias ao atendimento dos animais. Recebemos essa notificação, a gente vai ter que realizar esse atendimento para realizar todos os procedimentos de defesa sanitária. Os servidores da ADAPEC que trabalha com as atividades de coleta de material, ele tem que ser devidamente imunizado
Aqui a presença mostra uma espécie de um morcego hematófago, que é um dos modos rotundos, que é o único morcego que é realizado o controle populacional dele, que é o principal transmissor da raiva, o Diphylla e o Diaemus iongs. Experimentar de hematófagos tem um desmodos rotundos, a relato de eliminação ele também, ele é afetado pelo vírus, o animal ele vai apresentar, só que ele apresenta um período de incubação mais longo, então esse período de incubação faz com que, devido ao hábito alimentar dele, que ele transmita essa doença nesse período longo, que até o animal, mas ele vai a óbito também. Então, a diferença, como identificar um morcego hematófago? O focinho é formato de ferradura, parece um porco, fenda labial no lábio inferior, lábio latorino, orelhas pequenas e pontiagudas, dedo polegar bem desenvolvido, e a coloração pode variar de dourada ao marrom, porém com barriga branca. Aqui está apresentando as orelhas, o formato da orelha, o focinho em forma de ferradura e a orelha, que ela é pontiaguda. No desmodos, o dedo polegar é bem desenvolvido, diferente das demais espécies, e aqui está 2 exemplares de coloração variada, dourado e marrom. Os abrigos se abrigam em locais bem escuros e frescos e úmidos, são locais essenciais para a proliferação dessa espécie, nunca fica pendurado, mas sim agarrado na parede. Aqui é o trabalho da equipe de captura de morcegos hematófagos, fazendo esse controle populacional. Os tipos de abrigos são naturais e artificiais, cavernas ou grutas, ocos de árvores, são abrigos naturais, cisternas, garimpos e minas, bueiros e galerias e casas abandonadas são exemplos de abrigos artificiais, todos eles que dão aquela condição específica de que tenha um ambiente escuro, fresco e bem úmido, Então, são condições ideais para a proliferação da espécie desmodo rotundo. Aqui é um pouco do trabalho da ADAPEC, fazendo controle populacional nesses abrigos. Hoje no Tocantins tem quase 1.000 abrigos cadastrados entre todos aqueles artificiais e naturais. Aqui é o trabalho dessa equipe, um trabalho maravilhoso, um trabalho louvável, no qual a gente consegue realizar o controle dessa população de extrema importância na transmissão da raiva. Então, aqui a equipe dessa cisterna, a equipe, como falei, são bem treinados, são pessoas capacitadas, treinadas, e no qual elas estão imunizadas contra a raiva. E, além disso, estão com os equipamentos devidos. Então, qualquer sugador não tenta capturar morcego, não toca no morcego, chama de imediato a DAPEC. Então, aqui apresenta a captura de morcegos hematófagos numa mina. Aqui é uma captura de morcegos hematófagos em bueiros e galerias. Aqui numa casa abandonada, um exemplo. Aqui em cavernas, existe várias circunstâncias. Essa equipe, como eu falei, existem circunstâncias extremas, no qual elas entram em lugares no quais elas são lugares difíceis de acesso para realizar esse trabalho de controle populacional. Aqui é um exemplo de captura noturna, no qual é inserida uma rede específica do serviço oficial, no qual esses morcegos eles são coletados, eles são tratados, e posteriormente, quando eles são tratados, com a parte de varfarina, anticoagulante, no qual eles voltam para o abrigo, eles têm um absilambê e acabam levando outros morcegos a óbito. Então, a gente faz esse controle devido dessa forma. Então, assim, aqui é os locais, no qual a equipe trabalha na captura de morcegos, são trabalhos específicos, apenas dessa equipe. Aqui a presença de captura de morcegos hematófagos, uma cisterna, e aqui é o mapa de calor, onde dá uma base para o trabalho de toda a equipe, onde tem as manchas mais vermelhas, onde há relatos mais de ataque no estado do Tocantins. Então, a gente baseia todo esse trabalho junto com aquelas outras demais informações com esse mapa. Então, como notificar um animal suspeito? Através dessa Extravet, que é uma plataforma que qualquer cidadão pode entrar lá e notificar. Então, fez aquela notificação, a agência já recebe essa notificação e faz os atendimentos. O Disque Defesa, 0800 063 1122, através de vigilância ativa, que é onde o médico veterinário do serviço oficial vai estar na propriedade para identificar suspeito, e a notificação pelos laboratórios credenciados. Então, no site da DAPEC, tem a parte aqui que é a notificação de doenças em animais, no qual qualquer pessoa pode entrar lá e fazer essa inserção dessa suspeita, e a gente vai receber e vai fazer um atendimento. Então, na carta aviso é realizado também, se houve ataque no ZUI, como vai cadastrar a carta aviso, a cada 6 meses, tem uma opção lá, que você relatar se a sua propriedade teve ataque de morcegos hematófagos, no qual gera um relatório. Aqui é o formulário de notificação, no qual o produtor vai estar inserindo todas as informações sobre aquele possível ataque na propriedade dele, no qual a gente vai fazer análise crítica desses dados, para posteriormente estar fazendo o trabalho da equipe na fazenda. Então, aqui é a vigilância ativa, dando informações, fazendo educação sanitária com produtores,
de extrema importância. E o que a gente tinha que apresentar um pouco do nosso trabalho era isso, né? Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa Agroteams a todos. Governo do Tocantins. Gestão moderna, planeja, executa e faz aquilo que é preciso.